Estamos de volta com Live News, hoje recebendo a delegada Tatiana Bastos, da 4ª DP de Canoas, e a policial penal Mariana Lescano. Detalhe importante que as pessoas comentam muito, né? O telespectador que está nos acompanhando, você que está aí do outro lado da tela me acompanhando agora, nesta manhã, preparando o almoço, enfim, tomando café, são duas mulheres bonitas. Como é que isso funciona em termos de cultura, enfim, quando as pessoas não sabem que você é policial, a senhora é policial e que a senhora é uma policial, e aí vem aquele sistema do assédio, ou, vou levantar uma outra questão, quando sabem que é policial, mas não leva fé. Ela é bonitinha e tal, quero ver ela com o revólver, com o enfrentamento, com a bandidagem. Como é que isso funciona? Vou começar com a delegada Tatiana. Bom, 17 anos, 17 anos de polícia. Filha de policiais, né? De policiais Aliás, federais. fazer uma homenagem aos seus pais, policial federal. Isso, Luiz Antônio Bastos, meu delegado pai. Delegado de Polícia Federal em Caxias do Sul. Nativa ainda, meu pai está nativa. Um abraço ao delegado. Desde 78 na Polícia Federal. E minha mãe, papiloscopista federal. E colega de um grande deputado federal, que é uma grande revelação na política do Brasil, neste momento que nós estamos num processo de degradação, que é o deputado federal da Polícia Federal, o Biratã Sanderson. Esse disse porque está lá em Brasília. Verdade, né? Grande amigo nosso, grande amigo e parceiro, né? Um grande policial. E aí, delegado? Bom, como eu falei, 17 anos de polícia, eu vou fazer essa transição da delegada, da Tatiana mulher, da Tatiana delegada. Bom, como mulher a gente sofre, imagino que a Mari vai responder a mesma coisa, qualquer tipo de violência que qualquer outra mulher sofre, né? Estamos propensas a isso. Vai da gente, claro, como eu digo, autorizar, se colocar num espaço realmente, autorizar aquele tipo de violação, de preconceito, de discriminação, ou não, mas estamos suscetíveis igual qualquer outra mulher nos nossos ambientes, aí fora das nossas instituições, ou quando não conhecem a nossa atuação enquanto policial. Dentro da instituição, muitas pessoas me perguntam isso, né? Como é ser uma delegada jovem, hoje eu não sou tão jovem, mas entrei com 25 anos na Polícia Civil, bonita, 25. como é que... 25, Tim. Você que está aí do outro lado da tela, faça o cálculo. 25 mais 17, já sabe a idade da delegada. Eu confesso, 42. Então, assim, mulher jovem, bonita, como é que funciona? As pessoas acham que a gente sofre muito assédio dentro dos nossos locais de trabalho. E, como delegada, eu posso falar, claro, da minha experiência, não sinto, nunca fui assediada dentro do meu local de trabalho. Eu coloco sempre, procuro sempre me posicionar, ter uma postura, né, muito séria, embora eu seja uma pessoa humana, brincalhona, mas eu sempre me coloquei exatamente, né, naquela posição de autoridade policial, nunca sofri nenhum tipo de assédio, muito pelo contrário, eu sou muito respeitada dentro da minha instituição por policiais, né, por colegas delegados, por superiores, mas claro que no dia a dia, sim, os abusos, os assédios, as cantadas, infelizmente, são problemas do cotidiano de todas as mulheres. E aí, Mariana? Concordo muito com a Tati, né? Acho que é uma questão da gente permitir, né, que também esse assédio ocorra, né? Quando eu entrei na Polícia Penal, eu tinha 27 anos. Eu sou formada pelo Colégio Militar de Porto Alegre, sou filha de coronel, né? Sou nascida e criada em família militar. Então, para mim, o respeito, esses valores sempre foi muito forte. Então, foi um desafio, né? Me colocar numa situação um pouco mais exposta. Como é que é o nome do seu pai? Coronel Mário Lescano. Um abraço ao Coronel Mário Lescano. A mãe também é da segurança? Não, a minha mãe é só filha de militar, mas ela é arquiteta, Márcia. Um abraço à dona Márcia. Então, quando eu entrei para a Polícia Penal, né, dentro dos presídios, a tua situação de vulnerabilidade, ela é muito, muito grande, porque estão ali diversas pessoas que cometeram crimes absurdos, que a sociedade já não quer elas mais ali, e que tu também não quer que elas estejam na sociedade. Então, eu fiquei, no início, meio nervosa, pensando como é que vai ser. Mas aí a gente começa a compreender o quanto a técnica e o profissionalismo fazem a diferença. Quando eu entro para minha atuação, a Mariana, querida, bondosa, amável, isso eu deixo lá fora. Os meus valores vão comigo. Mas quando eu visto a farda, de certa forma, tu veste uma armadura. Tu te coloca numa situação, agora eu estou trabalhando. A cara é mais séria, tu fecha um pouco o riso, tu vai usar a tua força com técnica, tu te prepara operacionalmente para qualquer situação, tu evita, né, te colocar como mulher, tu te coloca como uma profissional. Eu estou em igualdade com qualquer homem e apta também a
executar qualquer função operacional. Eu sempre falo isso, né? Eu nunca quis ser um peso para os meus colegas, nunca quis ser a mulher que está ali trabalhando ao meu lado e que não vai conseguir executar ou que vai me dar mais problema porque algum preso vai assediá-la e eu vou ter que tomar uma atitude. Eu sempre quis trabalhar de uma maneira em que eu fosse um braço amigo dos meus colegas, né? E tivesse situação de igualdade. E já teve esse enfrentamento dentro do sistema carcerário de assédio de alguém, de algum preso? Determinadas vezes, o apenado, ele tenta verificar como é que é a posição da policial feminina. Mas aí, quando ele verifica que tu estás ali como uma profissional, que tu vai saber agir, que ele olha no teu olho e vê que tu tá pronta, né, para tomar as atitudes corretas dentro da legalidade, aí ele já dá o passo atrás e o trabalho segue normalmente. Então, eu acho que dos meus colegas eu não posso reclamar de nenhum assédio. Sempre viram a minha capacidade técnica profissional e estiveram ombreando ao meu lado o trabalho. E em relação aos criminosos, também consegui, né, falo da minha posição, sempre impor o profissionalismo, a técnica e não passei por nenhuma situação que me desagradasse ou que eu tivesse que intervir em relação a algum assédio. Milton, só uma coisa que eu acho que a Mari falou que eu acho bem importante, que é outra pergunta que vem muito pra gente, para as mulheres na segurança pública. Até como fica a questão da força física, né? A mulher tem desproporção de força e tal. Para ser uma boa policial, para ser uma boa agente de segurança, a gente não precisa de força física, a gente precisa de técnica. E técnica é o que a gente busca com conhecimento, com preparo, com treinamento. E não é só treinamento em tiro, porque a gente não vai pra rua, né? Nossa, a atuação da Mari é um pouco diferente. Quando a gente vai pra rua, a gente não vai pensando que a gente vai ter que usar arma de fogo. Talvez a gente precise usar, mas a gente vai fazendo tudo, tentando minimizar com técnica, uma boa abordagem, né, um bom estudo, um bom planejamento da operação. Então, assim, nós estamos, sim, podemos estar em igualdade de condições com os homens em qualquer espaço, inclusive na segurança pública. Porque até quando a gente precisar usar da força, a gente vai usar técnicas de imobilização, de contenção. Não vamos entrar em luta corporal, vamos evitar sempre que a gente chegue nesse nível, porque isso é desproporcional tanto para o homem que está com uma arma, um homem policial que está com um armamento, como para uma mulher que precisar, né, eventualmente utilizar sua força física. Só para complementar, sim, eu sou instrutora de armamentos não letais. E eu acho, no meu trabalho, é muito importante o uso dos armamentos não letais. Calibre 12, as Sparks, né, que são os de eletricidade conduzida, que sai o disparo, né, sai o dado e aí dá o choquezinho e a pessoa fica imobilizada. Então, esses armamentos para nós são muito importantes e fazem com que a gente consiga daí ter a mesma técnica, a mesma capacidade que um homem na execução do nosso trabalho. Dispositivo de eletricidade conduzida, esse é o nome correto. Bom, nós estamos vivendo também no Brasil um momento assim de inversão de valores em que grande parte da mídia coloca, grande parte da mídia e políticos, aí tipo a deputada Maria do Rosário, a Manuela Dávila, essa turma da esquerda, enfim, o bandido é vítima da sociedade. E aí Bom, eu quero dizer o seguinte, abertamente aqui, peito aberto, como eu sempre fiz na minha vida inteira, eu estou sempre ao lado da polícia, não abro mão. Estou sempre ao lado da polícia. Não abro mão de ficar ao lado da polícia em hipótese alguma. O policial pode ter cometido um erro ali, um ou outro, tá tudo bem. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores. De que maneira se corrige isso, na opinião das senhoras que estão dentro dessa atividade tão emblemática que nós estamos vivendo, que é a segurança pública, num país em que nós não temos segurança jurídica e que o Supremo Tribunal Federal decide lá com uma súmula quando que o policial vai usar uma algema ou não. Depois daquela prisão, é bom o telespectador ficar ciente disso, depois da prisão de Jader Barbalho no aeroporto de Belém do Pará, 15 dias depois, eu até entrevistando o ministro Marco Aurélio Mello, eu perguntei para ele, vem cá, ministro, explica para mim aqui, como é que pode ministros no Supremo Tribunal Federal, no gabinete lá com ar-condicionado, eu não falei das lagostas e dos vinhos ainda, né, naquele momento, porque eu não sabia que tinha tanta lagosta, tanto vinho, tanto carro blindado, tanta disfarçatez, né, jogando um país tão bonito, rico como o Brasil, numa insegurança jurídica, no calabouço, no fio da navalha. Aí o Supremo decide se o policial vai usar algema, não vai usar algema. Aí o ministro solta o chefe do PCC. Tudo isso, eu estou fazendo uma salada de fruta aqui dentro, para que as nossas convidadas que estão dentro
da linha de frente, colocando... Aliás, é bom dizer aos nossos telespectadores que essas duas senhoras aqui, elas, quando entraram, a delegada Tatiana, quando entrou na polícia, ela fez um juramento colocando a vida dela, ela colocou essa senhora, bonita, delegada, competente, está aqui, ela coloca no dia a dia, 24 horas, a vida dela em defesa da sociedade. A Mariana Lescano, a mesma coisa, os policiais, eles colocam a vida em defesa da sociedade. São mal valorizados, mal remunerados, não têm estrutura, equipamentos de primeiro mundo, como deveriam ter, porque o dinheiro vai saindo assim, sabe por onde, né? Sabe quanto é que custa um deputado federal por ano? 7,5 milhões de dólares. Um deputado federal. Um senador da República. 7,5 milhões de dólares. Doutora Tatiana e doutora Mariana e nossos telespectadores, o nosso Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca e 8.500 quilômetros de fronteira marítima para 11 mil policiais federais, 11.500 policiais federais darem conta de tudo, tráfico, aeroportos, portos, aduana, enfim, combate ao crime do colarinho branco e tal. E o Senado da República, que custa para você por ano 4,5 bilhões, e a Câmara dos Deputados, que custa 6,7 bilhões, bem de Brasil, sabe quantos funcionários tem? 28 mil servidores para cuidar de 513 deputados e 81 senadores e para cuidar do nosso país, 11.500 policiais federais. Não tem como dar certo, é difícil, né? É absolutamente desproporcional, né? Mas, Milton, é exatamente isso. A gente vive tempos de muita insegurança jurídica, né? Então, a gente não tem... Hoje, cada vez é mais difícil ser policial, ser um agente de segurança pública num país que não nos dá nenhum respaldo, nem em termos de legislação. Nós conversamos muito isso, né? Na última entrevista. A falta de legislações que definam os mandatos policiais. E ainda, para piorar, a gente tem decisões, a gente tem o STF legislando, criando regras, impondo condições, né, também cerceando de alguma forma o nosso trabalho ou impondo condições de pessoas, de ministros, enfim, por mais capacitados que sejam, por mais que tenham um conhecimento jurídico, mas que desconhecem em absoluto o que é ser policial, o que é estar na linha de frente. Então, é o STF dizendo não só se usa ou não algema, mas se sobe ou não sobe morro, né? Como é que a polícia vai trabalhar? E isso é algo que diz respeito, que é algo que a gente tem que estar trabalhando hoje também dentro da doutrina, que são os estudos não só do direito, mas da segurança pública. Porque a segurança pública não é só direito, é sociologia, psicologia, antropologia, perfil criminógeno, são muitas ciências que nós trabalhamos diariamente e que a gente vai, em um segundo, muitas vezes, decidir algo que os magistrados ou os nossos superiores vão ter realmente muito tempo para analisar, para julgar, para apontar erros, apontar falhas. A gente está sempre no fio da navalha. Então, é muito difícil, mas, como eu digo, a gente trabalha cada vez com mais técnica, qualificando cada vez mais o nosso trabalho para minimizar risco, não só risco para a comunidade, para a sociedade, mas também risco para o policial, para os seus colegas. Como a Mari disse, a gente tem que estar ali como uma equipe verdadeiramente preparada, afinada, qualificada, para que a gente possa fazer o melhor trabalho com um desdobramento menos letal, né? Porque isso com certeza vai nos dar muito problema lá na frente, em termos até de julgamentos ou responsabilizações dos próprios policiais. Mariana. Eu digo, né, todo mundo é especialista de segurança pública até o primeiro tiro. Aí deu o primeiro tiro, só fica os policiais, né? Quando a gente está trabalhando, tanto no momento da operação, ou quando nós estamos em folga e a gente age, né, para defender alguém ou para se defender, tu tem milésimos de segundo para decidir como tu vai agir. E a maioria dos nossos policiais tem morrido porque está pensando muito. E por que pensa muito? Porque responde administrativamente e penalmente. E muitas vezes acaba sendo exonerado, perdendo o seu sustento porque agiu de uma maneira correta, mas que foi julgada errada. Ou às vezes errou, mas errou porque, não porque queria, mas porque naquele momento a situação exigiu que ele agisse de alguma maneira.
Então, os nossos policiais hoje não têm retaguarda jurídica, eles não conseguem trabalhar com segurança de agir. E o bandido, ele não precisa pensar nisso, porque quando ele é preso, quando ele se torna um criminoso, ele tem muitos direitos e pouquíssimos deveres, né? O garantismo penal, que tanto se fala no nosso país, ele é uma maquiagem, porque fala como se nós não quiséssemos garantir os direitos individuais, e obviamente que nós queremos garantir os direitos individuais, inclusive o mais básico, que é o da vida de cada cidadão de bem. O que nós não podemos aceitar é que o bandido seja visto como uma vítima da sociedade, as vítimas esquecidas e o policial como um algoz. Nós viemos de 20 anos de uma doutrinação marxista que colocou o policial como opressor, o policial como corrupto, tirou o policial de perto da sociedade, e esse é o nosso grande problema hoje, nosso grande abismo. Nós precisamos juntar. Nenhuma sociedade é tão forte quanto aquela que tem o policial e a sociedade lado a lado. E nós estamos todos os dias na rua pela nossa sociedade, por pessoas que nós nem conhecemos, nós colocamos nossa vida em risco. Então, tu imagina que amor que nós temos por essa paz social que nós estamos buscando. Então, eu acho que a gente precisa acabar com essa progressão de regime. Não há condições de alguém cometer um crime e cumprir pena dentro de casa. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente tem o semiaberto e o regime... No Brasil, né? Nós temos o regime semiaberto e o regime aberto. Mas no Rio Grande do Sul se tem o entendimento que, não havendo vaga no semiaberto, o preso vai para o aberto, ou seja, cometeu o crime e vai para casa cumprir. Nós não temos mais a integralidade de regime fechado, porque o STF disse que é inconstitucional, deixando a lei de crimes hediondos para... Inclusive crimes hediondos, né? Qualquer mais crimes grave. hediondos, tráfico, homicídio qualificado, latrocínio. Quer dizer, não tem como o criminoso cumprir toda a sua pena fechado. Para mim, Mariana, pena deveria ser cumprimento fechado, integral. Exatamente, exatamente. 4, 8 anos. É 30 anos, é 30 anos. Não tem visita íntima, não tem milhagem de voo, né? Parece milhagem, né? Progressão de pena. Mata o pai, mata a mãe, e aí no Dia das Mães tem saidinha, final do ano tem saidinha. Eu tenho que fazer esse intervalo aqui, nós voltamos em seguida, e aí eu retomo com a delegada Tatiana Bastos, porque está muito bom o programa. Olha, muito bom o programa com essas duas grandes mulheres dentro da segurança pública do nosso país. O delegada Tatiana, Mariana está pronta para ir para Brasília. Vamos lá, nós apoiamos. Olha, fechou a porta da Câmara Municipal aqui de Porto Alegre, é porque está abrindo outra porta uma maior. porta maior lá em Brasília. Está preparada, Mariana. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, com 2 lojas que foram inauguradas esta semana, uma no Jardim Lindóia e a outra aqui na Aparício Borges. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Breve intervalo, voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois.
Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.